Atos capítulo 6, vamos ver a palavra de Deus. Atos capítulo 6. Vamos ler apenas até o verso 6, irmãos. Atos 6, vamos ler apenas até o verso 6, de 1 ao 6. Então, assim está escrito na palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregamos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Vamos então, irmãos, neste momento, a orar a Deus, colocar as nossas vidas na presença dEle e pedir para que Ele fale aos nossos corações. Senhor Deus, Pai querido, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Muito obrigado por este momento, ó Deus. Fale aos nossos corações, ó Deus. A Tua palavra foi lida. Ó Pai, nos use como instrumentos do Teu Espírito Santo, pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo. E fale ao coração de cada um dos Teus filhos que estão em casa, ó Deus. Ministra aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Irmãos, é um desafio muito grande para nós, tanto na nossa individualidade, se assim eu posso falar, como também na vida comunitária, em nossa vida social. Expressar a nossa fé, viver a nossa fé, diante de toda e qualquer situação, diante de toda e qualquer luta ou adversidade que venhamos passar na vida. Sabemos que a vida é uma sucessão de coisas, acontecem coisas constantemente. Tem dia que está tudo bem, tem dia que está tudo bem, que tudo é um mar de rosas, mas tem dia que é dia tenebroso. Tem dia que nada dá certo, parece que tudo está contra a gente. E ao olhar para esse texto, eu quero trabalhar o seguinte tema: o poder de transformar as crises, as dificuldades em oportunidades. Só que, irmãos, eu quero deixar bem claro para vocês que esse poder não vem de nós mesmos. Esse poder não é a força de vontade. Esse poder não é o pensar positivo, que tudo vai dar certo. Esse poder não é cruzar os dedos, não. Vocês vão perceber que esse poder está em uma fonte a jorrar fora de nós. Não em nós, mas fora de nós, e nós somos alvos dessa fonte. Irmãos, nós vimos em outros sermões que pregamos que 3 foram as tentativas a impedir o avanço da igreja primitiva. Já vimos as 2 primeiras, que foi a perseguição, onde Pedro foi preso,
Silas foi preso. Vemos a segunda, que foi a infiltração da corrupção, o caso de Ananias e Safira, que nós vimos no domingo passado. E agora nós veremos a terceira, a igreja de fora para dentro, por meio da perseguição, e nem de dentro para fora, por meio da corrupção. Mas agora vamos ver, irmãos, vamos ver a ação da igreja, vamos ver esse mal tentando corromper a igreja, tentando corromper a liderança da igreja, tentando frear a liderança da igreja. Irmãos, esse texto nos traz 3 preciosas lições. E eu gostaria de trabalhar cada uma delas com vocês essa noite, de maneira bem rápida. E a primeira questão que eu gostaria de abordar aqui esta noite com os irmãos é que uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, está capacitada a enfrentar os problemas e adversidades com urgência e sabedoria. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela não procrastina. Mas uma vida cheia do Espírito Santo, ela também não precipita. Olha que interessante. A diferença de procrastinar e precipitar. O que entra entre o procrastinar e o precipitar? Entra a sabedoria. Já falei várias vezes em diversas pregações, vários textos bíblicos que falam daquele que precipita, peca, como está lá em Provérbios 19, 20. Salmo 4:4, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração, sossegai. Porque a sabedoria, ela não procrastina, mas ela usa o tempo devido, o tempo certo. Irmãos, percebemos que com o colossal crescimento da igreja primitiva, alguns problemas vieram à tona. Como sempre, os problemas vão vir, como veio nessa igreja. Com o crescimento, é quase impossível não vir alguns problemas. Mas será que estamos preparados? Ora, naqueles dias multiplicaram-se o número dos discípulos, e houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Irmãos, os problemas potenciais precisam ser enfrentados com urgência e sabedoria. As viúvas, irmãos, dos helenistas, aqueles convertidos que vieram da dispersão e não falavam hebraico, começaram a ser esquecidas na distribuição diária. A injustiça na distribuição dos recursos gerou murmuração na igreja. O som da palavra grega murmuração sugere um zumbir das abelhas. Era muita murmuração, como um barulho de enxame de abelhas. Um tumulto no meio da comunidade cristã estava colocando em risco a comunhão da igreja, irmãos. A comunhão que fora atacada pela hipocrisia de Ananias e Safira, estava novamente sendo ameaçada pela injustiça. Irmãos, percebemos claramente que em meio à adversidade da vida, muitas vezes vamos ser alvos de injustiça. Muitas vezes vamos ser alvos da desconsideração ou de algum preconceito.
Mas ao olhar para esse texto, nós vimos claramente qual foi a postura dos apóstolos, qual foi a postura daqueles irmãos que tinham o coração cheio de Deus. E a pergunta que se faz agora é: qual é a nossa postura diante das mesmas circunstâncias em nosso contexto diário? Qual é a sua postura quando você recebe um preconceito? Qual é a sua postura quando você é criticado? Qual é a sua postura quando você é desconsiderado? Seja no seu trabalho, na sua família. Quantas vezes na sua família, em momentos familiares maiores que tinham antes da pandemia, situações e situações adversas, você não foi alvo de preconceito, de prejuízo, ou de críticas, ou de brincadeiras de duplo sentido? Aqui, nesse exato momento, estava tendo uma murmuração, como um enxame de abelhas que estavam ali zumbindo o tempo todo, aquele barulhão todo. Porque as viúvas dos judeus helenistas estavam reclamando que não estavam sendo bem assistidas. William Buckler destaca o fato de que havia duas classes de judeus na igreja cristã. Os judeus de fala grega, os helenistas, e os judeus raiz, aqueles que falavam hebraico. E esses judeus que falavam hebraico, esses judeus que tinham a sua raiz bem estabelecida, eles desconsideravam os outros. Eles menosprezavam os outros. Olha, irmãos, perfeitamente aqui nós vemos que esses apóstolos, eles não fizeram, ou não fingiram que não ouviram, ou se fizeram de surdos para a reclamação das viúvas daqueles judeus helenistas. Eles não se fingiram de surdos. É interessante aprender com esta primeira parte que está sendo tratada, é importante aprender que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos cheios de Deus, é impossível olhar para uma necessidade e não ser incomodada por ela. Quando estamos cheios de Deus, é impossível olhar para uma situação de preconceito, de prejuízo, de discriminação, e não ser incomodado por ela. É impossível a gente fazer de conta que não viu. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele não consegue cruzar os braços e fazer de conta que não viu, passar de largo, como naquela história do jovem, do bom samaritano. Porque o Espírito de Deus que habita em nós não nos permite cegar os nossos olhos para as desigualdades, cegar os nossos olhos para a injustiça. Mas também o Espírito de Deus que habita em mim, habita em você, faz com que, com sabedoria, nós venhamos tomar a melhor decisão possível. Se eu estou cheio de Deus, se você está cheia de Deus, cheio de Deus, tenha real consciência de que encarando as dificuldades, encarando os problemas de frente, Deus vai lhe capacitar com sabedoria. Deus vai lhe dar sabedoria para que você não procrastine, mas tome a decisão no tempo correto, no tempo certo.
Foi isso que Deus fez em nosso favor. Muitos se perguntam por que Jesus não veio hoje, em vez de vir naquela época. Por que Jesus não veio hoje, quando tudo é mais fácil, tem internet? Poderia ter Jesus fazer um estúdio e pregar para o mundo todo. Por que Jesus veio naquela época? E ao olhar para a Bíblia, ao olhar para a teologia bíblica, vimos que aquele momento foi o momento determinado por Deus, propício por Deus, para que Jesus viesse, se encarnasse, para resolver um grande problema, que era a condenação eterna, que estava imposta sobre mim e sobre você. Jesus veio no tempo certo, e agiu de maneira certa, sem desconsiderar, sem passar de largo, mas ele encarou de frente, e fez aquilo que estava proposto a fazer, para o meu bem e para o seu bem, de maneira tão sábia, mas tão sábia, que todas as coisas se convergiram nele, e hoje nós temos a salvação, por causa dessa decisão de Deus, em se encarnar, em nos salvar na pessoa de Cristo, no tempo certo, no tempo propício. Quando todas aquelas profecias bíblicas do Antigo Testamento falavam da vinda, ela se cumpriu no tempo propício. Então, meus irmãos, o primeiro desafio que percebemos aqui, com base nesse texto bíblico, é que eu e você devemos buscar mais e mais a presença de Deus, nos encher da presença de Deus, para que ao vir a enfrentarmos dificuldades, crises, nós não venhamos procrastinar nas decisões, mas que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria para tomar as decisões certas no tempo certo, para que, ao passo do tema que estamos trabalhando essa noite, nós venhamos transformar as crises, nós venhamos transformar as adversidades em oportunidades, irmãos, oportunidades. Em segundo lugar, ou segunda lição que esse texto nos traz, é que uma igreja cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, sempre está disposta a mudar o rumo, se for necessário, se for preciso. Que quando estamos cheios de Deus, nós não somos turrões. Quando estamos cheios de Deus, nós somos flexíveis, maleáveis. Porque o Espírito Santo de Deus pode nos mandar convergir a qualquer momento. Quando estamos cheios de Deus, não existe eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, não existe. Quando estamos cheios de Deus, é o Espírito Santo quem nos dirige. É o Espírito Santo quem muda a direção das nossas vidas, muda a nossa conduta. Essa questão de ser durão, de ser turrão, de ser teimoso. Quantas pessoas que são teimosas apenas porque foi colocado no seu coração, desde criança, esse menino é teimoso, esse menino é turrão, esse menino é turrão, as coisas têm que ser do jeito dele. Eu falo para você que está me ouvindo, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não ouve o seu coração rebelde, mas ouve a voz de Deus e está disposto a mudar sempre que preciso. Então, irmãos, alguém já disse que o sucesso é o ninho do ano anterior, do qual os pássaros já voaram e foram embora.
Aquilo que funcionou bem ontem pode não ser mais funcional e relevante hoje, irmãos. Não podemos sacralizar as estruturas. Não podemos fazer das coisas, da nossa vida, coisas rígidas. Não devemos fazer das coisas da nossa vida, das coisas rígidas, como se elas não fossem maleáveis. Porque tem que ser assim, não devemos fazer isso, irmãos. E olha que interessante, porque os apóstolos, eles se dispuseram a mudar. Quando percebemos que do verso 2 ao 4, eles falam, olha, escolhei homens entre vós piedosos que possam servi-las. As viúvas dos helenistas. Homens piedosos que podem servi-las, acolhei dentre vós esses homens. Eles estavam dispostos a mudar. Por amor a Deus. Eles estavam dispostos a mudar por amor ao próximo. Eles estavam dispostos a mudar por amor à causa de Cristo. E eu pergunto para você, para mim, para todos os irmãos que estão assistindo, o quanto estamos dispostos a mudar a nossa conduta de vida, por amor a Deus e por amor ao próximo. O quanto estamos dispostos a passar por cima do nosso orgulho, da nossa vaidade, por amor a Deus e por amor ao próximo. O quanto estamos dispostos a quebrar todas as cadeias e grilhões que foram impostas por nós, em cima de nós a vida toda, por palavras que falavam, esse menino é turrão, esse menino é durão, esse menino não tem jeito. E hoje você é uma mulher, é um homem, que ainda está preso no que foi feito, ou no que foi falado a sua vida toda. E a palavra de Deus vem agora e fala que quando nós estamos cheios de Deus, quando nós temos Deus, quando o Espírito Santo habita em nós, não somos mais guiados pelo nosso contexto, por aquilo que foi agendado em nossos corações durante a vida toda, mas andamos pelo Espírito de Deus e estamos sempre dispostos a mudar assim que for preciso. Assim que for preciso. Jesus, ele nasceu, Jesus, ele era Deus, mas ele tinha uma natureza humana. Jesus, quando ele orou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas acima de tudo, faça a tua vontade. Jesus, ele reconheceu que a sua natureza humana queria que esse cálice fosse passado. Na sua natureza humana, ele queria fugir. Se fosse possível. Mas a natureza divina clamava dentro dele. A natureza divina falava, mas seja feita a tua vontade. Estou disposto a ir até o fim naquilo que o Senhor projetou. Jesus passou por cima da sua natureza humana, da sua vontade humana, para cumprir um decreto de Deus, a vontade de Deus, que era nos libertar de nós mesmos, das nossas vaidades, das nossas paixões, para que o meu prazer e o seu prazer estivesse de fato em Deus. E o quanto do nosso prazer está em Deus. O quanto nós temos valorizado aquilo que Cristo fez por mim e por você. Será que buscamos a Deus? Ou será que buscamos aquilo que nos interessa? Irmãos, eu sei que é um desafio para a gente. Porque o nosso estilo de vida, ou aquilo que queremos fazer para que venhamos descansar,
muitas vezes tomam o nosso tempo. Aquilo que queremos desfocar, toma o nosso tempo. Deixa eu citar um exemplo. Eu gosto muito para descansar a cabeça, de assistir vídeos no YouTube de motorhome, trailer, esses campings de carro, Kombi Home. Isso distrai a minha cabeça. Distrai a minha cabeça. Mas o quanto tudo isso pode tomar o que é primazia no meu coração e no seu coração. Ao olhar para esse texto aqui, irmãos, vemos claramente essa ação poderosa de Deus na vida desses irmãos. Porque o foco deles, a vida deles estava em Deus. Estava totalmente em Deus. Eles não se entregaram aos perigos da distração. De forma alguma, irmãos. De forma alguma. Eles não se entregaram. A vida está cheia de distração, irmãos. E as distrações é para roubar o nosso foco de Deus. O quanto nos distraímos, o quanto as coisas têm nos distraído, o quanto estamos distraídos do nosso foco que é Deus. Nós estamos numa pandemia. O quanto essa pandemia nos aproximou de Deus, ou quanto essa pandemia te afastou de Deus, eu não sei. Só você sabe responder. E por último lugar, irmãos, em último lugar, a terceira e última lição, que vidas cheias do Espírito Santo, então uma borboleta, não sei se é uma borboleta ou se é uma barata voando aqui, irmãos. Que vida cheia do Espírito Santo, toma decisões certas, resolvendo os problemas e trazendo glória a Deus, ou glória para Deus. Que uma vida cheia do Espírito Santo, ela toma a decisão certa, para que a glória seja de Deus, para que a honra seja de Deus. Vimos no caso de Ananias e Safira, no domingo passado, vimos no caso de Ananias e Safira que eles venderam a sua propriedade e deram parte para os apóstolos, apenas para ter o louvor para si próprio. Apenas para falar, olha, esse é um homem de Deus, esse é um homem piedoso, olha, ele vendeu e deu aos apóstolos. Quando nós olhamos do verso 5 e 6, o parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes lhes impuseram as mãos. As mãos, irmãos. Esse parecer não agradou somente a Lucas, que escreveu o livro de Atos, mas esse parecer agradou toda a comunidade. As decisões tomadas em conformidade com a vontade de Deus agrada não somente a igreja, mas agrada a Deus, irmãos. Quando a igreja age em obediência à palavra, quando você age em obediência à palavra, quando as minhas ações são de acordo com a obediência à palavra, estou agradando a Deus. Quando você obedece à palavra, você está agradando a Deus. Você está dando glória a Deus, honrando a Deus. Quando os líderes, irmãos, da igreja são governados pelos princípios de Deus, o trabalho divino é dividido e não há sobrecarga. Não há sobrecarga, irmãos. Quando a igreja escolhe sua liderança sobre a égide dos preceitos divinos, as tensões são resolvidas, as necessidades são supridas, e a igreja cresce com ousadia, irmãos. O que isso pode
trazer para a minha vida e para a sua vida? O que isso tem a ver com o meu cotidiano e com o seu cotidiano? Porque, irmão, irmã, nós precisamos de Deus. Nós precisamos nos encher de Deus. Nós precisamos buscar a Deus para resolver os nossos problemas, para enfrentarmos as crises e as diversidades, de forma que a resolução desses problemas, que o enfrentamento dessas crises e dessas adversidades venha honrar e glorificar a Deus. Que as minhas atitudes sejam atitudes que honram e glorificam a Deus. Como foi as atitudes desses homens que foram escolhidos pelo seu serviço. Homens cheios do Espírito Santo. Olha, a característica observada, cheios do Espírito Santo. Você quer agradar a Deus, meu irmão? Você quer agradar a Deus, minha irmã? Procure encher-se do Espírito Santo. Ore mais. Busque mais. Busque a presença de Deus. Que Deus possa acrescentar na sua vida. Que Deus possa fazer mais e mais. Para que você possa buscar mais e mais a presença de Deus. Adolfo Paul diz que os nomes dos eleitos têm uma entonação grega. Devem ter sido nomeados justamente helenistas, porque a negligência em relação às viúvas dessa origem havia sido a causa de toda essa ação. Nicolau é chamado expressamente de prosélito de Antioquia. Pela primeira vez aparece um grego de nascença, um gentio no contexto da igreja de Jesus, ainda que pela via do ingresso na cidadania israelita. Pela primeira vez, irmãos, pela primeira vez soa também o nome Antioquia, que mais tarde se torna tão importante em Atos dos Apóstolos. E é isso que Deus faz, irmãos. Deus faz do louco confundir o sábio. Deus faz o fraco confundir o forte. Não adianta você achar que você não consegue, você não pode, ou que você não tem capacidade. O que você precisa entender é que você pode ser capacitado por Deus, capacitada por Deus. O que você precisa entender é que você precisa buscar a Deus para que as suas decisões diante das crises possam honrar e glorificar a Deus. Assim como Jesus honrou e glorificou a Deus na sua decisão de morrer na cruz, por mim e por você. Quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, já estávamos condenados ao inferno, mas Jesus decidiu enfrentar a crise, enfrentar o mundo, as adversidades e tudo aquilo que estava separado para ele enfrentar. Ele enfrentou com coragem, com sabedoria e com convicção, porque o próprio Pai estava nele, enchendo o coração dele. Estamos aí, irmãos, não sabemos se numa final de pandemia, no metade de uma pandemia, mas a verdade que precisamos ter agora, irmãos, seja na metade da pandemia ou no final da pandemia, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o mês que vem. O que precisamos é hoje, buscar a Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, e enchemos desse Deus, para que nós venhamos transformar as nossas crises, adversidades e problemas em oportunidades, para honrar e glorificar a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus me abençoe e te abençoe. Porque esta palavra falou ao meu coração.
E eu espero que essa palavra também tenha falado ao seu coração.